e todos cumprimentados. Meu nome é Amélia Mungoi, docente da disciplina de Introdução às Ciências Sociais. Hoje é a nossa primeira aula desta disciplina, a esta via, ou seja, este meio. Ela estará orientada sobre o tema diferentes formas de conhecimento. É sabido que falar de introdução às ciências sociais não há como fugir do âmbito social, do âmbito da convivência do dia a dia da sociedade. Está lá a forma de pensar, a forma de ver e interpretar o mundo. É nesse âmbito em que, dentre várias formas de ver e interpretar o mundo, dentre vários ângulos de olhar e interpretar o mundo, escolhemos algumas formas, ou seja, alguns tipos de conhecimento. São eles o mitológico, ideológico, utópico, utopia, bem como o científico. Indo já detalhadamente para a descrição ou para a explicação um pouco mais fundamentada de cada uma das formas ou tipo de conhecimento. Iniciaremos já com o mitológico. O que seria o conhecimento mitológico? Seria este uma narração imaginária cortada do real, isto é, na tentativa da explicação de fenômenos sociais que orientam o dia a dia da sociedade, onde não encontramos uma explicação exaustiva, ou seja, justificável cientificamente, temos que encontrar uma forma de satisfazer esta necessidade existencial. Recorre-se sempre ao conhecimento mitológico quando a ciência fica limitada. Isto é, trata-se de uma tentativa de explicar as origens das coisas, da humanidade, num passado inalcançável. Uma tentativa de explicar a natureza do mundo e dos homens sem fundamentação científica. Trata-se, nesse caso, de um discurso explicativo sobre o sobrenatural e a origem da humanidade. Podemos pegar aqui alguns exemplos de mitos. Temos um deles, o mito bíblico de criação. O que seria então o mito bíblico de criação? Estamos no mundo, estamos inseridos numa sociedade em que não conhecemos a sua natureza, em que não sabemos de onde é que vem este mundo. Isto é, antes de ser mundo, o que era antes? A Bíblia busca uma explicação para isso. A Bíblia, nesse caso, busca uma explicação para isso e diz que o mundo é uma criação de Deus. O que seria então a criação de Deus? É algo que podíamos fazer aqui inúmeras questões, de lá não teríamos alguma resposta exaustiva, alguma resposta comprovada. Primeiro iríamos procurar saber quem é esse Deus. Quem é Deus? Deus só é alcançável pelos corações de quem tem fé. Desta fé, então, o conhecimento mitológico é baseado na fé. Só acredita, só se orienta quem primeiro tem a fé no que se diz imaginado. Outro exemplo que podemos aqui ter em conta seria a origem das sociedades em Hobbes. Hobbes tentou procurar explicação sobre a origem e a natureza das governações. Foi uma tentativa que teve sua base apenas na imaginação. Hobbes, por sua vez,
tentou imaginar um Estado, tipo, antes da existência das governações, o que era das sociedades, o que era do mundo, o que era das pessoas. Achou ele na sua imaginação que fosse isto, antes de tudo isso, um estado da natureza, onde os homens viviam, não é? Cada um, à sua maneira, viviam numa dada libertinagem, orientada sobretudo pela crueldade humana. Nisso era necessário que encontrasse alguém que se pudesse delegar o poder para poder orientar, não é, o comportamento da sociedade. Tudo isso é uma imaginação, é algo que de fato não iríamos a tempo de buscar os fatos históricos concretos deste acontecimento. Tanto que este pensamento político de Hobbes enquadra-se no âmbito da mitologia. Temos também outro exemplo da natureza humana, sustentado pelo Rousseau, um filósofo francês da era moderna, não é? O qual imagina o homem como aquele ser bom e que a natureza é que o corrompe, ou então a sociedade é que o corrompe. Então, se o homem, para Rousseau, se o homem pudesse viver no isolamento, num estado de si só, não teria toda a maldade que o comanda. Nesse caso, é necessário que se encontre uma forma de controlar esta bondade humana. Daí que se pode assinar aquilo que se chama, que ele próprio chamou de contrato social, onde busca-se pessoas que possam orientar e garantir a segurança da bondade humana. Características do mito. Como é que esse mito ou esse conhecimento mitológico se caracteriza? Trata-se de uma primeira tentativa de explicar o mundo, como dissemos antes, em contextos onde o conhecimento científico não está muito difundido, onde não encontramos a clareza das coisas, onde nos sentimos limitados a interpretar fenômenos de tudo que nos orienta, de tudo que nos guia no nosso dia a dia. Buscamos o conhecimento mitológico, buscamos algo, um sustento que nos ajuda a explicar e justificar fenômenos que a ciência não consegue alcançar. Trata-se ainda de um pensamento que assenta sobretudo na fé, como dissemos, não admitindo a crítica interna. É impossível criticar o conhecimento mitológico. Por quê? Porque não existe lá fundamento que possa exaustivamente esclarecer o que está por detrás dos equívocos que ele traz. Podemos tomar a título de exemplo, não é? Por exemplo, no sul de Moçambique, temos aquele hábito de dar às crianças ainda pequeninas um tratamento com base em ervas ou raízes que se possam ferver, que achamos nós que isso possa ajudar a controlar os bebês das influências lunares que possam fazer mal aos bebês. Então, é um conhecimento enquadrado na mitologia, transmitido de geração em geração. Então, quando as crianças, pela mudança da temperatura, ficam com mal-estar, encontramos alguma interpretação para isso, sem recorrer ao saber científico, que nesse caso seria recorrer a uma unidade hospitalar para poder buscar ajuda médica e ter explicação da razão da febre. Muitas das vezes os nossos antepassados interpretaram o mal-estar das crianças pela influência das fases da lua e encontraram como saída o uso dessas ervas e raízes para poder ajudar a controlar essa influência lunar das crianças.
Se alguém perguntasse, então qual é que é a proporção da funcionalidade dessas raízes ou ervas para a cura de influência lunar, ninguém explicaria. Onde é que está a dosagem dessas raízes, dessas ervas que são usadas para isso, ninguém saberia explicar. Mas é algo funcional na nossa sociedade, sobretudo aqui no sul de Moçambique. É algo funcional, é algo que a gente acredita, ainda que não tenha fundamentação. Não admite a crítica interna, porque ninguém poderá dizer que isso não, isso sim, porque o nosso mais velho já disse, então temos nós que cumprir. Então, por coincidência, ou seja, de outra forma, a criança pode melhorar das febres, a criança pode passar das dificuldades que sinta, mediante a esse tratamento. Trata-se ainda de um conhecimento que não recorre a métodos científicos, porque não tem como, não existe nenhuma fundamentação alguma para justificar tudo que é mitológico. Assenta sobretudo no entusiasmo coletivo. É algo do dia a dia, é algo das povoações, é algo das gerações. Portanto, a gente precisa acreditar no que se diz, no que os avós, os mais velhos falam, no que os mais experientes nos orientam a fazer. Cumprimos com isso, vamos ganhando a vida e o tempo vai passando, os nossos problemas vão sendo a cada dia resolvidos. Trata-se de um conhecimento que é periodicamente relembrado por intermédio de rituais. A base do conhecimento mitológico são rituais. Se formos a ver, tudo que a gente usa tradicionalmente tem sempre lá um ritual por detrás. Tem sempre lá algo que ritualmente celebra-se, sob forma a acompanhar o procedimento desse processo. Contribui para o reforço do espírito da comunidade e dos laços identitários em relação à mesma. Sim, porque somos guiados pela comunidade local, somos guiados pela cultura, somos guiados por esses hábitos. Voltando para o exemplo do medicamento, é algo para a Zona Sul. Toda criança que nasce na Zona Sul tem que passar por este procedimento. É algo da comunidade, é algo que fortifica esses nossos laços. Vamos ouvindo o conselho do vizinho, vamos ouvindo o conselho da sogra, conselho de quem seja mais experiente no momento e pronto, vamos passando de um problema para o outro e as coisas vão sendo cada vez mais resolvidas da melhor forma. Passamos agora para o conhecimento ideológico. O que seria então o conhecimento ideológico? Como a própria palavra diz, parte mesmo das ideologias. O que significa isso? Um conjunto de ideias, de pensamentos, de doutrinas ou de visões do mundo partilhadas por um indivíduo ou por um grupo orientado para ações sociais, principalmente políticas. O exemplo das ideologias, podíamos pensar no colonialismo e os movimentos de libertação. Isto é, significa com isso que o conhecimento ideológico é aquele que se encontra dentro de uma dualidade. Não é? Existe o conhecimento mitológico quando há intenções políticas, há intenções de acessão ao poder, há intenção de lutas políticas, há intenções de luta para ganhar as massas populares. É um conhecimento que é muito mais baseado pelos argumentos fortes, que não interessa a sua validade formal, muito menos a sua realidade, mas interessa-se pelos fins. Como é que se caracteriza a ideologia? A ideologia é um conhecimento é um pensamento que diz respeito aos fins, orientado para uma ação política. Isso é, não importa como vamos, mas importa ainda chegar.
para onde queremos alcançar. A ideologia constitui um pensamento que surge de um grupo, assim que na dicotomia pressupõe a existência do inimigo. Precisamos aqui ver, não é, mesmo a nível dos nossos partidos políticos, não é, em estados democráticos, temos um partido que esteja no poder, temos outra em oposição. Significa que para haver troca de informações, para haver troca de diálogo, para haver concorrência entre os partidos políticos, usa-se o intermédio de ideologia. É necessário que se encontre um conjunto de ideologia que oriente a cada partido político para garantir a concorrência. A ideologia constitui um pensamento que surge de um grupo, pretende explicar tudo, afirmação de realidades ocultas, transformação da realidade a todo o custo. Ela não se interessa pela verdade da coisa, mas sim pelo fim que pretende alcançar. Então transforma tudo, diz tudo o que for necessário, busca todo tipo de argumento para poder alcançar aquilo que é seu objetivo final. A ideologia constitui um pensamento de valorização e não tanto de avaliação. Isto é, não está preocupada com a ocorrência lógica. A ideologia não admite uma revisão crítica do seu pensamento. É que tudo que se diz ideologicamente é certo. Aquelas ideias defendidas por um partido político internamente são ideias certas, sem querer se verificar para a sua validade lógica, validade formal, mas o que se quer é que tem que se tecer esse tipo de argumentos para poder convencer as massas e ascender ao poder. A ideologia constitui um pensamento de dissimulação. Por quê? Porque tem aquela tendência de esconder a intenção real dos próprios defensores ou dos líderes. As motivações estão por detrás de cada atitude dos líderes, as intenções estão por detrás de cada comportamento dos governantes, por exemplo. Indo mesmo pelos choques políticos, pelos choques entre partidos políticos, não é? Quando um partido está em campanha, promete tudo, diz tudo que for convincente para poder arrastar as massas. Mas o fim último é poder ascender ao poder e poder conquistar uma vida melhor, não é? em relação aos outros. A verdadeira intenção não é o bem do povo, mas sim a ascensão ao poder e ganhar a vida de uma melhor forma possível. Vamos agora fazer uma pequena comparação entre essas duas formas de conhecimento já até aqui vistas. Nesse caso, o conhecimento mitológico e o conhecimento ideológico. O primeiro aspecto que se pode observar é a questão da crítica, não é? Vemos que, ao contrário do mito, a ideologia contém uma dimensão crítica da realidade. Isto é, para se opor ao outro é necessário que se seja crítico, enquanto que com a mitologia isso não é possível. O que se diz, é só crer e seguir. O outro aspecto que coloca essas duas formas de saber diferentes é a questão da ação explicativa e contemplativa do sobrenatural, não é? Que orienta o conhecimento mitológico, e a questão da intervenção que o conhecimento ideológico dá à sociedade. Enquanto o conhecimento mitológico tem como objetivo contemplar o sobrenatural, não é?
o explicar, não é, as origens, na maneira como estão, na maneira como são vistos, no seu sentido real. O conhecimento ideológico intervém, procura argumentos, procura embelezar onde é necessário, do ponto de vista de alcance dos objetivos que se tem com isso. Uso da ciência ao seu serviço. Quem faz o uso da ciência ao seu serviço é a biologia. Em algum momento, para sustentar da melhor forma os seus argumentos, busca fundamento científico para esclarecimento de muitos aspectos. Enquanto que o conhecimento mitológico ou o mito não tem, de forma alguma, recorrer à ciência devido à sua base. Passamos agora para uma terceira forma, que seria a utopia, ou então conhecimento utópico. O que seria o conhecimento utópico? A palavra utopia deriva do latim utopos, que significa que não tem lugar. Isto é, são coisas apenas imaginadas, são coisas apenas abstratas, são coisas apenas, um pensamento apenas que inicia e termina no pensamento. É algo ficcional, que pressupõe uma obra pura de imaginação, que não reflete simples exercício de espírito do pensamento. Como é que se classificam, então, essas utopias? Ou como é que se classifica o conhecimento utópico? Temos a utopia clássica. O que seria a utopia clássica? A utopia clássica é aquela que se preocupa apenas por imaginar a sociedade no sentido inverso daquilo que ela é. Busca aquilo que seria o ideal da sociedade para criticar aquilo que é a sociedade real. Busca ideias, busca pensamento que fazem o contrário daquilo que a sociedade é, começando a pensar e sonhar numa sociedade perfeita do que ela naturalmente é. Essa é a base da utopia clássica. Temos, do outro lado, a utopia experimental. O que seria a utopia experimental? Depois de termos passado pela utopia clássica, aquela que preocupa-se em busca do universo da sociedade, do universo do comportamento, tem como preocupação a criação de uma sociedade perfeita. Então, a utopia experimental é aquele pensamento virado para a implementação dessa sociedade pensada na utopia clássica, procurando introduzir algo que até certo ponto não seria possível na sociedade real, mas com tudo isso rumo à busca da perfeição do homem. Temos também as contra-utopias. As contra-utopias são aquelas que encontram, então, um meio termo de resolução do problema já levantado no seio das utopias clássicas e utopias experimentais, procurando demonstrar que o caráter potencialmente opressivo de um mundo hiperrelacionado, para dizer que não é possível experimentar aquilo que é pensado na utopia clássica. É impossível a transformação do mundo e da sociedade como se pode pensar nas utopias clássicas, se pode achar que se pode implementar na utopia experimental.
Demonstram também a impossibilidade e o risco de implementação das sociedades perfeitas. Não existe essa possibilidade de se construir uma sociedade perfeita, onde não há lacuna, onde não há erro, porque isso é naturalmente algo impossível. Demonstram que as instituições não podem ser restauradas sem contar com a imperfeição humana, porque o homem que é homem tem que sempre passar pelas imperfeições. Não é possível ter tudo no ideal como se pensa no utopismo clássico. Demonstra que, inevitavelmente, a justiça e a felicidade e o bem-estar têm que coexistir com forças negativas. Não é possível estarmos numa sociedade em que corra tudo bem. É necessário que os males também estejam lá presentes. Faz parte da dinâmica normal da sociedade. Não existe liberdade perfeita e total, mas assim limitada e condicionada. Depois temos visto as três formas de conhecimento: o mitológico, ideológico e utópico. Passamos agora para o conhecimento científico, que é aquele conhecimento humano, aquele conhecimento que até hoje guia o mundo. O que seria então o conhecimento científico? O conhecimento científico seria um sistema de aquisição de conhecimento baseado num método científico, baseado na verificação e testagem rigorosa e sistemática. É aquele conhecimento que é feito de forma positiva, com possibilidades de demonstrações, com possibilidades de contestações, com possibilidades de demonstrações. Como é que se caracteriza então esse conhecimento científico? Trata-se de única forma de conhecimento completamente disponível à crítica. Todas as teorias científicas são sujeitas à verificação constante. Isto é aquele saber aberto, aquele saber que apenas inicia, mas nunca chega ao seu final, aquele conhecimento que nunca se fecha, aquele conhecimento que nunca termina, encontra-se sempre aberta, não é? É necessário que se levantem teorias científicas, mas que essas teorias científicas deverão, ou os mentores dessas teorias científicas deverão estar preparados para receber crítica sob forma de melhoramento, não é? Desse saber, sob forma de melhoramento dos sistemas, sob forma de melhoramento de todos os procedimentos necessários para que o mundo avance da melhor forma possível. Ao contrário da ideologia, tem como objetivo a transformação da realidade, mas unicamente a sua compreensão e procura da verdade. Ao contrário também do mito, na ciência não existem verdades absolutas, transcendentais, mas unicamente aproximações à verdade. Isto é aquilo que dissemos, não é? O conhecimento científico é aquele conhecimento sempre aberto. Não existe uma teoria fechada. Todas as teorias científicas são aquelas que se encontram em todo momento abertas para receber críticas, para receber melhoramentos. A ciência tem sempre caráter hipotético. Tudo que se pensa cientificamente é hipotético, é uma possibilidade. Alguém amanhã poderá vir a dizer não, como também dizer sim. É sempre uma possibilidade, nada está fechado, nada está terminado. A ciência constrói-se com base na análise de fatos objetivos.
Isto é, tudo que se faz cientificamente é factual. Tudo que se faz cientificamente é comprovável, é testável, como também é verificável. Ao contrário do mito, qualquer teoria científica é demonstrável, é algo que se pode ver. A ciência só poderá funcionar com fatos concretos, com algo concreto, com algo visível. O conhecimento científico está sujeito a um método científico que orienta do princípio ao fim de toda a investigação. É necessário que haja um método, ou seja, que haja um caminho que orienta a construção desse conhecimento, que orienta a construção dessas teorias, para que se possa garantir essa demonstração referida, para que se possa garantir a testagem, para que se possa garantir também a sua verificabilidade. Então é necessário que esteja baseado num método, tem uma forma que é necessário que se descreva, não é? Quando se sai de um ponto para o outro, então é necessário descrever este movimento, não é, que se faz, que é para poder ter como base para a sua demonstração, bem como para a sua verificação. Para a sessão de hoje, paramos por aqui. Prometemos que para a semana iremos ver mais conteúdos, sobretudo relacionados com a possibilidade do conhecimento em ciência. Isto é, iremos ver alguns fundamentos da epistemologia em ciências sociais. Obrigada. Em ti não há distância, basta ter ânsia. Estás presente ao ausente, lar de ciência galopante. Galopa, galopa pelo mundo, sincronizando o saber ao fundo. ISM, reluzindo na mente, só tu, conosco somente, partilha o saber pelo saber, com afável até ao público. Tu és como vês. No teu manto, na tua toga, hoje vem e outorga, interpretando o preceito a Asmodeu sem conceito. Conceitos de sociabilidade só se solfeja na nossa universidade. Togados como não, togados sem pão, labram justiça. E na mão a driça, levando a pátria puna, para que ninguém se puna. Com a balança e a espada, amanhando violência dissipada, algemam o raivoso lobo, em grilhões o lobo troco. Levanta o direito no peito, no dever se forge o respeito, lutando pelo direito a nosso jeito. Aleluia. Uma forte